Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Tech. Hoje, primeira vez que a gente faz junto, né? Não, acho que não. Não, como, do outro lado. Convidado, exatamente. Sim, exato. Boa, hoje uma presença ilustre aqui. Muito prazer em recebê-lo, Thiagão. Thiago Lima, ex-lutador de MMA. Como que eu posso te classificar? Nem sei mais. Eu tô com essa dúvida recentemente também. Atleta agora, geralmente. Atleta agora, empreendedor, geralmente. acho que não sai nunca, né? Um cara de tecnologia, CTO. Investidor. Uma mistura de tudo isso. Boa. Isso aí, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite para trocar essa ideia. É sempre um prazer estar com você. Cara, queria começar falando lá do iniciozinho da sua vida mesmo. Acho que nem... Não posso classificar como carreira, mas em tech. Mas eu queria saber como é que você fez a migração inusitada de um cara de MMA para o mundo de tecnologia. Como é que foi isso, essa doideira aí? Muita gente acha que eu comecei diretamente no MMA. Mas a história não é bem assim. Eu comecei a carreira em tecnologia primeiro, da seguinte forma, né? Eu queria ganhar dinheiro quando eu era muito criança, porque eu tinha algumas coisas que eu queria comprar. Então, tênis, eu gostava de gastar dinheiro em crédito de jogo, como o Pangia, que era um joguinho de golfe. E meus pais não tinham condições, mas eu nunca pensei em cobrá-los também. Então, eu entregava panfletos e numa dessas entregas eu encontrei um curso de hardware e manutenção, né, na Microlins. Num bairro que eu estava entregando um panfleto de uma escola de inglês. E aí lá eu falei, nossa, eu ouvi dizer aqui no meu bairro que o pessoal está ganhando dinheiro formatando computador. Né? Eu tinha 12 anos na época, e aí eu pensei, por que não investir nesse curso e começar a montar e formatar computador? Porque eu sabia que cada formatação que eu faria era R$50. E por dia eu ganhava R$10 entregando panfleto. Só que eu ficava o dia inteiro entregando. Então eu falei, essa conta não tá fechando, vou começar a fazer outra coisa. Mas assim, fui pela curiosidade mesmo. E aí eu pedi pra minha mãe pagar um curso na época, né? E ela acabou se esforçando ali do jeito dela, né? Eu fiz meio que um acordo com ela que depois ia retornar esse investimento. E acabei entrando no curso. E essa curiosidade me fez muito bem, que eu comecei a gostar muito desse negócio de entender por dentro do que era um computador. Eu já mexia bastante, porque eu gostava de jogos e coisas assim, mas eu não tinha noção do que era exatamente isso. E assim eu comecei meio que a minha carreira na área de tecnologia, depois eu virei programador por um incentivo do próprio instrutor do curso. Ele me ajudou a fazer essa virada, ele falou, Thiago, acho que isso aqui para você é pouco, vai para esse caminho, que acho que você tem futuro. E quando eu vi, eu já estava trabalhando em consultoria com 14 anos. Então, foi meio que um acidente e uma escolha inconsciente, porque eu era muito novo. Mas foi assim que eu comecei a seguir minha trajetória ali. Só que, paralelo a isso, eu sempre tive o sonho de ser atleta. E não tinha um esporte específico, na verdade. Desde criança eu me dava bem em esportes e cheguei a jogar em seleção paulista de futebol, cheguei a jogar, participar do Brasileiro de Tênis de Mesa, coisas muito aleatórias eu cheguei a fazer como criança, e todos eu gostava. Só que o esporte que eu mais gostei e mais me identifiquei na época era a luta. Eu já tinha feito alguns tipos de artes marciais, mas o Muay Thai para mim era uma coisa que eu gostava muito dos movimentos, da disciplina e tudo mais. E eu comecei a olhar o esporte de uma outra forma, porque os eventos grandes, né, no Japão, nos Estados Unidos, tipo, como o Pride, por exemplo, começaram a ser mais divulgados. Então eu olhava aquilo e ficava fissurado. Falava, cara, eu quero ser lutador. Mas eu continuava ali na minha trajetória de tecnologia. Até que com 17 anos eu fundei minha primeira empresa. Eu acabei chamando algumas pessoas para fundarem comigo. Uma das pessoas você conhece, a gente trabalhou juntos e tudo mais. Já entrevistei ele aqui, inclusive. E ele me conheceu criança, assim, super criança. E foi praticamente um mentor para mim que não sabia de nada. E aí, com 17, a gente teve a oportunidade de montar a empresa, mas também sempre pensando em fazer essa virada. Até que chegou um determinado momento nessa empresa, mesmo sendo uma empresa nova, de 3, 4 anos, eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo. Eu falei, eu preciso fazer essa virada o quanto antes, que eu tô ficando velho. Já estava fazendo algumas lutas amadoras, já estava treinando mais, pensando nesse próximo passo. E aí, de fato, tive uma oportunidade. Na verdade, tive um problema com um sócio na época. E eu e o Marcos Daniel, que éramos sócios, começamos a conversar e entender o que a gente faria para transferir os contratos e conseguir, pelo menos, liquidar o que a gente tinha ali da empresa. E aí, fiz esse comum acordo com todo mundo, com clientes, sócios, etc. E aí, comecei a focar no MMA. E aí, foi uma outra virada de chave, né? Eu comecei uma trajetória de só treinar, até que eu comecei a fazer minhas lutas e estreiei no MMA. Então, esse foi o início de tudo. Quando eu sofri um acidente, né? Acho que foi um balde de água fria para mim, né? Foi logo na minha estreia de MMA. Eu já tinha feito algumas lutas de Muay Thai,
Mas aí eu estreiei super confiante, estava super bem treinado, baixei um peso absurdo para fazer essa luta, era super favorito, tava ganhando a luta e acabei chutando e minha perna abriu em 2 pedaços. E aí foi um negócio muito chocante, eu fiquei muito tempo sem acreditar que aquilo tinha acontecido, até que eu me recompus e pensei, eu preciso voltar a fazer a única coisa que eu sei fazer da vida, que é a tecnologia. Né? Então, aí eu voltei a programar, enfim, e voltei para a tecnologia, mas foi como se fosse um novo início na tecnologia. Entendi. Mais consciente agora. Para mim tinha sido depois, eu achava que tinha não, o esporte antes, não sabia disso. Mas a prioridade era o esporte. Entendi. Eu tinha arrumado um meio de ganhar dinheiro com tecnologia, mas eu sempre fui do esporte. Legal. E o acidente tirou, assim, um pouco do brilho para você? Eu fiquei um tempo achando que dava para me recuperar. E aí eu comecei a perceber que meu corpo não era a máquina que eu achava que era. Essa foi a maior frustração. Né? Você voltar a andar é um negócio muito complexo, muito dolorido. Não é à toa que hoje vários atletas de MMA que sofreram essa lesão não conseguiram voltar. Ou se voltaram, voltaram muito mal. Uhum. Anderson Silva, McGregor, exato. Enfim. É um negócio que mexe no seu corpo. Você coloca uma placa, né? E você se adapta, mas a sua confiança nunca mais é a mesma. Então, eu demorei para entender que não ia ser mais lutador por uma questão lógica. Entendi. E biológica. Não foi uma questão médica, foi, Thiago, você não consegue mais lutar. Foi mais, cara, talvez eu não vou conseguir chegar no meu auge onde eu gostaria de chegar. Foi uma questão médica, porque o prazo que me deram para voltar a lutar era quase 2 anos. Então, eu olhei, eu estava com 21 ou 22 na época. Eu estava com 22, tinha acabado de fazer 22. E eu falei, cara, eu vou perder um timing aqui... Importantíssimo. Eu ficar 2 anos meio que parado, até eu voltar pro auge que eu tava, vai ser um negócio complexo. Então eu pensei, preciso voltar pra tecnologia e lá na frente eu decido. Tá. Só que você vai vendo que você tá indo bem numa coisa, não tem por que você fazer esse reset de novo, jogar tudo pro alto. Sim. Então aconteceu que... por eu ter conseguido um sucesso rápido também no retorno da tecnologia, eu racionalmente falei, é loucura se eu fizer isso agora. Agora que eu estou construindo algo, agora que eu estou focado, agora que eu estou gostando, inclusive, da área de tecnologia um pouco mais, eu acho que eu não vou voltar. E aí o tempo passou, voltei a treinar e tudo mais, mas eu não sentia... eu não sentia a mesma apetite de correr os riscos que eu corri antes, né? Sendo que eu estava construindo uma vida muito melhor no paralelo. Até porque a carreira de atleta, principalmente na luta, ela demora um pouco mais pra você ter retorno, né? Muito mais, E aí o cara veio de baixo, tá ganhando grana em tecnologia. Fazer todo esse reset também deve ser foda. E meus próprios treinadores na época falaram, Thiago, você não precisa voltar, cara. Você tem carreira, você é um cara inteligente. Você já teve sucesso numa outra área, você começou super cedo como programador. Todo mundo fala que você é bom nisso, não faz essa loucura. Então, assim, quando os próprios treinadores, que eram lutadores profissionais, começam a te falar isso... Você começa a pensar, tem alguma coisa errada, melhor eu não voltar. E eu acho que a luta, né, o MMA ali, ele te dá uma possibilidade de você ter um esporte, você ter um hobby, você ter algo que você pode estar envolvido de certa forma ainda, de uma forma prazerosa. Você tem a sua linha principal, que é a tecnologia, mas você está ali em contato com o esporte ainda, né? É um pouco mais difícil de você ter como hobby MMA, porque como é uma mistura de várias artes marciais, é difícil ter um hobby que você se dedica 4, 5 horas por dia, que é o que você precisa para ter isso como hobby. Então, eu diria que é muito mais fácil ter como hobby treinar jiu-jitsu, ou treinar muay thai, ou treinar algo uma específico. Parte do MMA em si. Porque pro MMA você precisa ser completo. Você não tem que você não consegue ir para uma luta sem estar bem treinado em todos os pontos. Tá bom. Então, acho que hoje eu consigo manter o hobby muito mais para acompanhar, ajudar alguns atletas, ajudar a academia que eu fiz parte lá atrás e ser grato pelos ensinamentos. Mas eu vejo hoje com um olhar muito diferente. Quando eu olho uma equação de risco e recompensa... não é proporcional o MMA. O que ele estava falando agora é realidade. Se você vê o auge dos grandes atletas do UFC, é em torno de 30 anos. Em 35 anos já começa a decadência. Então, assim, você tem 5 anos apenas de auge para uma carreira tudo. Que você tem que começar muito cedo. E aí você tem que ganhar dinheiro em 5 anos. Se você não ganhou, você também não consegue mais depois. Então, é um negócio um pouco cruel, assim, com o corpo e com a mente, né? Sim. Todo esporte que é de alta intensidade e acaba judiando do corpo, né? Não tem como. Eu acho que mentalmente e fisicamente, né? O que eu gosto, assim, do MMA e da luta no geral é que você tem... E também do triatlon, que a gente vai falar mais pra frente, é que além de ser um desafio pro corpo, é um desafio pra mente muito grande. Né? Então, quando a gente fala de empreender é um desafio pra mente. E você fica muito bem preparado quando você tá dentro desses esportes que não são tão mecânicos.
quanto outros que são repetitivos. Então, eu gosto dessas características de você ter que planejar, gerir recursos e fazer as coisas direito para... E desafiar a sua mente, né? Porque esses esportes falam o tempo todo que você não vai conseguir, a sua mente fica o tempo todo pingando isso, mas quando você consegue, você fala, quem manda aqui sou eu. Boa. Pode crer. Ô, Tiagão, você empreendeu muito cedo também, né? Você comentou, né, da empresa que você teve com o Marcão e tal. E você fez o circuito ali praticamente completo. Você empreendeu, fez negócio e depois você terminou a empresa. O que você teve de grande aprendizado, assim, nessa jornada muito cedo, né? Foi uma jornada rápida, para depois entrar no mundo, voltar para o mundo corporativo. Acho que depois foi onde a gente se conheceu ali, acho que em 2013, alguma coisa assim. Eu acho que, se você fosse me perguntar o período onde eu mais aprendi, com certeza foi esse, dos 17 aos 20, 21, que eu tive essa primeira empresa. Porque foi onde eu mais errei. Uhum. Né? Eu não tinha noção de nada, nem de gestão, de liderança, de business model, nada. Então, quando você erra com tanta intensidade durante um curto período e tendo tempo lá na frente de acertar os seus erros, você consegue ter muito mais inteligência nos próximos passos. Tá? Não é que eu goste de fazer um experimento maligno com você mesmo, simplesmente eu não tinha consciência, não tinha conhecimento. Se eu tivesse, a história teria sido outra. Mas foi muito positivo muito mais para compreender os erros do que acertos. Teve muitos acertos, sim. Eu consegui ganhar dinheiro também nesse período, não foi um mau negócio, mas para minha mente foi um mau negócio porque eu estava despreparado para isso. Legal, bacana. E a questão de sociedade, quais foram os critérios que você teve depois nas próximas jornadas? Porque você comentou que você diluiu problemas com sócio e tal. Teve alguma coisa que você, para ser meu sócio tem que ser esse perfil? Boa, ótima pergunta. E acho que nessa eu tenho bastante conhecimento, porque em alguns momentos da minha vida eu já tive problemas com sócios. Assim, hoje tem uma questão na minha vida que é inegociável em relação à sociedade, que é, de fato, transparência e honestidade. É algo que, se eu percebo algum sinal negativo, ou eu já quebro a relação sem ter a certeza, ou eu antecipo e nem tenho a relação. Que acho que foram os principais erros que eu cometi. Né? Em uma dessas empresas, por exemplo, nessa primeira, fui roubado por um sócio. Então, para mim, foi um negócio totalmente uma surpresa. Né? Eu, totalmente inocente, com 18, 19 anos, descobri que um sócio estava roubando a empresa e transferindo caixa para uma outra empresa dele. Então, como eu disse, acho que o único critério que é inegociável na minha visão é essa questão de transparência e honestidade. Obviamente, tem muitos outros critérios que são importantes, como, por exemplo, o conhecimento que aquela pessoa tem para agregar no plano daquela empresa. Né? Não adianta, às vezes, ele ter um conhecimento que também não vai agregar. Então, assim, essa composição de conhecimento e de comprometimento é uma coisa super relevante numa montagem de um cap table, né, de sócios. Então, mas a honestidade, como eu disse, é o mais importante. Se você vê alguma coisa que já não gosta, o menor prejuízo é o primeiro, entendeu? Onde tem fumaça, tem fogo, né? Exatamente. Teve uma frase uma vez que você falou, que eu uso até hoje, eu já te falei algumas vezes, e veio do Thiago. Que a gente usa muito na nossa questão de sociedade também, que é um precisa acelerar e o outro fazer curva. E é bem essa linha de se completar, né? Exatamente. Senão, eu vi você falando, se a outra pessoa não me ajudar a fazer curva, eu vou bater na primeira parede, na primeira curva, assim. Então... Isso eu aprendi muito na Link API, por exemplo. Assim, foi sensacional tirar um pouco, talvez até o ego, né? Você quer todo mundo com um perfil muito igual ao seu. E eu sempre fui acelerado. Então, assim, eu preciso ter alguém que me controla, não no sentido de apenas fazer curva e tal, mas de ver os riscos também. E falar, cara, não vai por esse caminho. Isso. O crítico, né? O crítico. Que traz cenários, um pouquinho de cenário aqui também. Boa. E, Tiagão, ao longo da jornada aqui, quando até a gente se conhece e tal, muito se falava sobre operações críticas, né? Sobre modelos. E eu acredito que muito dessa operação, muito desse dia a dia ali, era o que foi um dos grandes sucessos, vamos dizer assim, do que você geriu, do que você criou e tal. Além do Culture Code, né? Que foi muito bem falado, etc. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência na operações críticas, uma criação de um código de cultura, como que foi isso? Legal. Bom, sobre operações críticas, eu acho que o fato de eu ter tido sucesso lá foi a minha mentalidade de atleta. Porque quando você fala de operações críticas, você está falando necessariamente de um time de alta performance.
né? Um time que entrega mais do que a média, ponto. Perfeito. É um time que tá lá não só para apagar incêndio, mas para também não deixar o incêndio acontecer. Então, cabeças pensantes de fato e que são difíceis também de encontrar. Então, essa mitificação, a gente pode chamar dessa forma, ela foi possível porque eu tinha essa mentalidade e passava isso para o time, com certeza. Né? E eu fiz isso natural, eu não sabia o que eu estava fazendo, essa é a verdade. Simplesmente era a minha cabeça de atleta. No que você acreditava. E era o que eu acreditava. Então, aquilo tornou uma forma, né, muito grande e fez muito barulho, não só na empresa, mas no mercado também. Em relação ao Culture Code, foi nada mais do que uma formalização disso, na minha visão. Né? Eu comecei a pensar, cara, como é que eu descrevo esses comportamentos que fazem muito sentido Tirar da sua cabeça ou tirar só do achômetro, né? Exato. Porque acontecia muitas vezes de desalinhamentos de eu entrevistar uma pessoa e falar, a gente acredita nisso, operações críticas, faca na caveira, a gente brincava e tal. E aí a pessoa não acreditava muito. E aí no dia a dia, às vezes, eu lembro de uma pessoa, por exemplo, que se demitiu e falou assim, Thiago, eu vou ter que sair porque eu não acreditava que era isso que você falou. E mesmo eu falando, as pessoas realmente achavam que às vezes era loucura. Então eu falei, o Culture Code é um meio de eu começar a formalizar e transmitir esses pensamentos que eu acredito. Então acho que as duas coisas se complementaram muito bem e acabaram fazendo um efeito muito maior do que apenas no time de operações críticas. Então acho que foi um pouco disso. Tá? Acho que o que potencializou foi a mentalidade de atleta. Perfeito. Legal. Eu lembro que eu conheci o Thiago através de operações críticas. Então eu tive uma oportunidade até de fazer um trabalho conjunto ali com o time de operações críticas e ali você fala, poxa, olha, né? O que está se criando, o que está se fazendo. É muito legal. Parabéns. Eu falava que era um time que se jogava nos problemas, né? Era muito legal essa pegada, assim, que a empresa como um todo, na época, tinha de... Putz, tem um incêndio, vamos lá. Ninguém queria pegar... Exato. Bucha, tô dentro, né? É um time movido por desafio. Então, assim, é o mesmo pensamento de um atleta que precisa uma luta, entendeu? Ele não vai recusar uma luta. Perfeito. E de lá já veio o Link API, né? Exato. Começou... De lá, na prática, eu comecei a ter pensamentos para empreender novamente, né? E eu comecei a ver que a estrutura não era tão favorável para isso. Então, eu comecei a pensar em como desenvolver, né, um pouco das ideias que eu tinha, até que surgiu, uma das ideias foi a Link API, né? E aí, quando começou a tomar forma, eu decidi que não fazia mais sentido ser uma empresa única com vários business, né? Tinha que separar e a Link API tinha que ser um spin-off e tinha que seguir sua carreira solo. E acho que foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz, né? Acho que quem foca em tudo não foca em nada. Então, acabou dando muito certo, obviamente com muito frio na barriga, mas deu certo. Legal. E quanto tempo demorou esse spin-off? Eu lembro que teve um período que ficou embarcado ainda, né? Foi uma negociação muito pesada. Foi algo em torno de 1 ano e meio de negociação. Até o exit ali o exit não, desculpa. Não, até o spin-off mesmo. O spin-off dentro da corporação ali. Até o spin-off. Então, para quem não sabe, basicamente o spin-off é você separar as estruturas das empresas. E a Link API rodava dentro de uma outra empresa maior, né? E, obviamente, isso acaba gerando conflitos de interesse ao longo do tempo. Então, eu tive que fazer uma negociação para comprar, né, e separar a Link API. Então, isso demorou em torno de 1 ano e meio. Tinha que negociar com todos os acionistas, um preço que fazia sentido, cada um tinha uma visão do negócio, mas no final quem estava à frente do negócio era eu. Então eu sabia realmente o que ia se tornar aquele negócio. E mesmo estando, eu lembro que a marca era outra, as cores eram outras, o time era outro, eu lembro que até um período era outro andar e tudo mais. Mesmo assim, você sentiu dificuldade ainda de ter ali uma coisa conectada na outra, ou quando você criou a marca nova já dava para andar em paralelo? Eu senti que uma coisa sabotava a outra, porque no final das contas, você consegue, obviamente, separar a marca, time e tudo mais, mas quando você fala de operações administrativas, geralmente não faz sentido você ter duas, né? Ou 3 ou 4, dependendo da quantidade de unidades que você tem lá dentro. Então, obviamente, uma empresa que estava nascendo seria nenhuma prioridade nenhuma em relação à empresa maior. Então, sim, tinha bastante dificuldade. Isso atrapalhou, inclusive, o primeiro ano da Link API. Não tenho dúvida que a gente teria crescido ainda mais. Mas, enfim, são aprendizados. Ainda mais quando você fala de uma empresa de serviço para o produto, o mindset é completamente diferente. Esse e quando o serviço ali é o colchão de segurança, cara, é difícil você fazer as coisas do mesmo
rodarem no mesmo ecossistema, né? Separar, eu acho que de fato é o melhor caminho. E desde quando surgiu ali as primeiras iniciativas do Link API até de fato o Exit? Quanto tempo foi? Bom, vamos lá. Vou ter que trazer um pouco para o passado que eu tinha muita noção do que era startup, mas eu comecei a ter mais noção quando eu fui para o Vale do Silício em 2015. Eu comecei a entender o que era aquele ecossistema, como que uma tecnologia escalava, o que eram mercados, tendências, nomenclaturas de mercados e tudo mais. Tá? E o fato de integração, né, que foi o core da Link API, acabou surgindo porque eu vi um grande player nos Estados Unidos, né? E eu não gostei da ferramenta dele, achei uma ferramenta fraca e ele era líder global. Né? Então, e eu já tinha tido esse problema como dev lá atrás. Então, por que não tentar fazer algo diferente nesse mercado? Então, os primeiros pensamentos sobre o mercado de integração vieram em 2015. Tá bom. Tá? Só que depois que eu comecei a recapitular, na minha primeira empresa, eu já tinha tentado fazer algo parecido. Mas não como um produto. Era uma empresa de serviço Resolveu um problema. Que fez um acelerador ali de integração, porque era algo comum para quem trabalhava com ERP. Então, minha experiência não era zero nesse assunto. Eu já tinha tido uma experiência como empreendedor. E aí, quando eu entendi que eu precisava pensar como produto, de fato, para começar a escalar, né, eu comecei a desenvolver um pouco mais essa ideia, até que em 2017, de fato, eu consegui os primeiros clientes pilotos. E aí, sim, eu tive que fazer uma virada de chave forte, né? Não é mais uma ideia, não é mais um projeto aqui open source interno com o meu time. Preciso validar numa operação real de um cliente. E aí a realidade é outra, né? Porque às vezes você planeja o melhor produto, mas quando você coloca no cliente, vira o caos, né? E foi o que aconteceu. Mas isso não me desanimou. Isso até desanimou a empresa, né, investidora por trás. Falou, nossa, falei que isso ia acontecer e tal, mas isso me deu mais, na verdade, vontade de investir naquele negócio. Desafio. Porque eu vi que o desafio era maior do que eu estava imaginando. Eu estava subestimando o desafio. Então, em 2017, a gente teve os primeiros clientes. Em 2018, a gente fez o spin-off. Fez uma captação também logo em seguida, com alguns players como Telefônica, por exemplo. E no final de 2020, a gente fez o exit, então a gente fez a venda para a Semantics. Então, foi uma trajetória que parece curta, mas eu sempre brinco e falo, não é, porque eu já fazia integração há muito tempo. Eu já sabia exatamente o caminho que a gente ia, qual mercado que a gente tinha que atuar, eu já conhecia do ecossistema, já tinha uma visão de produto, porque eu tinha tido empresa de produto antes também. Então, é basicamente isso, assim, foi um compilado de coisas que foi montando esse Lego e aí ele parece hoje que foi em 3 anos, mas não foi. Boa, legal demais. E você ia falar alguma coisa? Não. Segue aí. Boa. A gente tá falando de uma jornada como se ela foi rápida, esse mesmo trouxe que não foi tão simples, só pra gente deixar bem claro pra galera, foi um exit de 100 milhões de reais, né? Que é um puta exit no mercado brasileiro. Só que até você criar o Link API e você fazer esse exit, tiveram algumas rodadas de investimento, como você falou, da Telefônica, entre outras empresas. Quais foram os desafios de você conseguir esses cheques assim, após o spin-off? O negócio ali já estava rodando com os clientes. Como foi essa jornada? Assim? Que eu acho que é dúvida de muita gente que está empreendendo. Na verdade, tiveram 2 desafios distintos. O antes do spin-off e o depois do spin-off. Antes do spin-off, eu conversava com muito investidor. E ninguém queria tomar esse risco de... e se a empresa separar e morrer no meio do caminho... quem será que está ajudando quem? É a empresa grande, a empresa pequena? Mas você já discutia sobre spin-off com eles, nessa época? Já estava discutindo já há bastante tempo. E aí eu já discutia com investidores de falar, eu vou fazer uma captação e tudo mais, eu vou comprar 100% dessa empresa e aí vocês entram como investidores. Então, assim, todo mundo queria, mas ninguém queria correr o risco. Porque qual que era o risco na cabeça do investidor, só para todo mundo entender? Essa empresa cria um CNPJ, vai ter que transferir todos os contratos de funcionários e de clientes, e o risco e se nessa transferência dos clientes, os clientes não quiserem? Porque via contrato eles podiam dizer. Então a gente já tinha mais de 100 clientes na época e os clientes podiam simplesmente falar, não vou ficar com essa outra empresa aqui, não vou fazer com vocês. Então existia um risco significativo de fato para investidor e mesmo eu garantindo para eles que a gente ia fazer o melhor trabalho possível nessa migração, né, era um risco que eles não queriam correr. Porém, logo depois que eu fiz a operação, né, da aquisição 100%, sei lá, deu 1 ou 2 semanas, todo mundo que já estava no gatilho olhou o CNPJ, a conta no banco, e aí todo mundo quis. E aí eu tive, na verdade, um over, exatamente, de investidor.
Então, eu consegui escolher a dedo as pessoas que eu realmente achava que fazia sentido e que iam agregar de certa forma. Então, a gente fez uma captação só, e depois disso a gente flertou com uma outra captação maior, mas a gente acabou não indo por esse caminho, por alguns motivos. Acho que o principal motivo é a Link API era uma empresa que gerava caixa, então, olhando para o fluxo, eu ia colocar muito dinheiro no caixa e ia me obrigar a queimar dinheiro à toa, sendo que a gente tinha uma eficiência de capital muito boa, crescendo 10%, 12% ao mês. Então, isso foi deixando essa captação cada vez mais postergada. E aí, quando teve as negociações, né, da venda, aí eu vi que realmente era melhor eu não fazer uma captação, porque quanto mais investidor, mais difícil fica você fazer a venda do ativo. Então, foi um pouco disso. Se a gente não tivesse vendido, a gente teria feito, sei lá, 2, 3, 4 rodadas, depende. Né? A gente era líder do mercado na época. Mas quando a gente começou a olhar a possibilidade de fazer uma venda estratégica, aí sim que eu falei, não vou fazer nada agora. Tá? Então, Foram quantas rodadas? foi uma rodada só. Ah, foi uma só? Foi uma só. Caraca, já foi direto pro exit. Você sempre pensou no exit? Sempre foi o alvo? Não foi o alvo. Na verdade, assim, eu falava brincando, mas acho que é aquela história de que você mentaliza a coisa, ela acontece. Mas não era o alvo, assim. Você não criou a empresa pensando em vender? Não. Eu sabia que ela era valiosa só. Entendeu? Mas não que do fato dela ser valiosa, eu conseguiria vender ela para um... A gente já tinha recebido algumas propostas pequenas e tudo mais, mas assim, eu não dava muita atenção, porque na prática eu estava me divertindo. Aquilo lá era meu filho, era minha diversão. Então, quando eu comecei a enxergar de forma diferente, foi quando realmente começaram a surgir muitas propostas. E eu comecei a entender que talvez tinha algum racional de me encaixar numa outra empresa para acelerar o IPO. Era basicamente essa a lógica. E, obviamente, também fazer liquidez. Mas a liquidez não era o alvo, por incrível que pareça. As pessoas acham que era, mas não era. Depois que já foi feita, a história, a narrativa, ela fica fácil, né? Mas na hora ali tem muitas coisas, tem muitas variáveis que você pensa ali também. Tanto é que a gente recebeu propostas financeiramente maiores ao longo da história, mas as características da proposta e o player em si não nos agradavam, entendeu? Então, se fosse puramente financeiro, talvez a gente teria ido para outro caminho, não sei. Tinha que ser uma aquisição inteligente ali, né? Inteligente, para ter um próximo passo, né? A gente adquiriu e agora vou sair, não. Então, essa foi a estratégia que a gente teve. Isso foi em contra o que você aprendeu lá no Vale do Silício? Porque tinha muito esse mindset que acho que foi importado de lá de... rodada, queima a caixa, vende. Sim. Foi um pouco contra, mas o fato de eu também ter trabalhado com serviço e consultoria te cria uma visibilidade financeira diferente de quem só trabalhou com produto. Um juízo ali, talvez. Um juízo, sim. Então, na minha cabeça, eu tinha um pensamento híbrido sobre isso. Eu acreditava que faria sentido ter captações, mas não por ter captações. Acho que a captação, a alavancagem em si, né, independente de qual veículo você usa, se é VC, se é empréstimo, o que for, na prática ela tem que te dar um próximo salto, né, significativo. Tem que mudar de patamar. Exatamente. Senão não faz sentido. Se você já estiver crescendo exponencialmente, para que você vai captar, entendeu? Faz muito sentido, né? Sai um pouco do by the book ali. E a gente tem muito esse pensamento também da saúde financeira. Se eu tô conseguindo gerar caixa, por que eu vou abrir... E aí, só reforçando pra galera, quando você coloca mais investidores, fica mais difícil de vender depois, né? Existe esse... Existe, porque as cláusulas mudam, né? O investidor que está entrando com cheques maiores, né? Que são os posteriores, tem riscos maiores também, né? Então é mais dinheiro. Então as cláusulas vão ficando menos flexíveis para você fazer uma venda. Então isso eu sabia também. Eu sabia que se eu captasse 30, 40, 50 milhões, que era o que a gente estava conversando na época, isso inviabilizaria de fazer qualquer movimento no curto prazo. Legal. Até porque eles poderiam se tornar majoritários ou alguém com muito peso, de fato, que poderia inviabilizar a negociação futura. Acho que majoritários não, porque eu tinha 100% da empresa, tinha feito um round, mas eles podiam ter gatilhos de contratos que me desfavoreceria caso eu quisesse fazer um movimento desse tipo. Entendi. E o risco dele é outro, né? Vamos ser sinceros. O risco de um investidor é diferente do risco de quem está na frente da operação. Né? Obviamente, o investidor sempre quer que você vá mais longe, sim. Porque você vai multiplicando o patrimônio dele. Agora, no caso que a gente está na linha de frente, consegue enxergar o custo de oportunidade de uma outra maneira. E essa, na verdade, é a minha maior crítica sobre o ecossistema de startup. Né? Tem muito empreendedor que tem empresa de bilhão e não tem liquidez nenhuma.
Enfim, o formato é assim, né, do ecossistema startup. Mas eu não sei se é o certo, sabe? Eu acho que não é legal o empreendedor, às vezes, se dedicar 10, 15 anos para criar um super produto, ter uma empresa de bilhão e, sei lá, ter um estilo de vida de 5, 10 mil reais por mês, entendeu? Entendi. Não dá nem pra chamar de lifestyle business, né? Porque ele ganha mal, além de tudo, ele ganha mal ainda. Tipo. Ele ganha mal. Então, isso é comum, tá? Num startup. Porque até para aumentar o salário dele depende do investidor. Então, é um negócio que não entra na minha cabeça. Eu acho que o sacrifício, nesse caso, não vale a pena. Às vezes chega a ser o desespero, né? Eu acho que ele vai... Quando ele vê, ele já tá lá, sabia? Eu não acho que é desespero, porque tem muita empresa bem sucedida em termos de captação e que o empreendedor poderia ter pensado diferente. Por exemplo, logo no começo fazer uma secundária menor, pelo menos para trocar o apartamento, sei lá, para dar um upgrade na vida. Porque deve ser desestimulante você ficar 10, 15 anos num business, se dedicando, dando sangue, colocando você em risco e você não conseguir nada em troca, né? Sempre prometendo no futuro. É complicado. E no processo de venda, né, do exit para a Semantics, como foi esse processo? E o pós disso, como foi os próximos passos? Cara, a gente teve muita sorte no sentido de que existia um alinhamento muito claro entre a Link API e a Semantics, tá? Não só cultural, mas também de objetivo, que era o principal, que era o IPO, né? Era entender como seria esse processo lá fora. E era o próximo passo, na verdade, que todo empreendedor queria na época. Hoje o IPO está menos romantizado, mas na época estava super romantizado, muita empresa abrindo capital e tal. Então, a gente teve um alinhamento muito, muito claro. As outras empresas que a gente conversou no processo de venda, nenhuma delas nos cativou a ponto de falar, cara, eu vou ser algo relevante nessa fusão, sabe? Eu vou ter a autonomia que eu preciso, vou continuar desenvolvendo o melhor produto desse mercado. Então, foi relativamente fácil a escolha com a Semantics. Pela forma que eles se posicionaram, pelo deal ter sido construído a 4 mãos. Então, assim, acho que a gente teve sorte comparado a outros empreendedores que eu converso em relação à fusão e aquisição. E como eu disse, o foco era ter um próximo passo. E o próximo passo, ele era claro, que era entrar no mundo de inteligência artificial, né, e a Link API se tornar um motor de ingestão de dados para a ferramenta de Big Data e AI que a gente ia construir. Tá bom. Então, existiu uma clareza de próximos passos de produto e de business, que logo de início, quando a gente fez o onboarding, a gente já começou a pôr a mão na massa, eu me tornei o CTO da Semantics, enfim. Então, não foi tão difícil essa conversa com eles quanto as pessoas pensam. Obviamente, negociação de uma transação desse tamanho tem alguns... Quanto tempo levou? Cara, com eles, negociação com eles foi 6 meses, tá? Mas no processo geral foi 1 ano, mais ou menos. Então, mais uma vez, a gente teve sorte de encontrar um player que estava também nessa mesma sinergia. E não era só mais um para ele, entendeu? Então, isso foi muito positivo para a gente. Mas acho que a negociação durou em torno desse período, tá? Que é relativamente rápido, geralmente, quando a gente fala de fusão e aquisição. Pelos dados que eu sei, demora em média 1 ano e meio, 2 anos de processo completo, desde você trazer players para a mesa, negociar, enfim, estruturar o contrato, due diligence, etc. Exato. Legal. Então foi isso. Boa. E você falou que você virou CTO da Semantics, como é que foi isso aí? Você abraçou a operação toda da Semantics, você ficava focado no Link API ali? No produto novo. Vai Semantics a partir daquele momento? Isso foi até a proatividade minha, porque eu queria me desafiar também, então eu sempre tive esse perfil de buscar algo mais complexo para gerir. Então foi uma escolha meio que óbvia de eu sentar com o CEO e falar, ó, já que eu vou desenvolver isso aqui, eu gostaria de desenvolver tudo. Então foi um pouco do nosso acordo, ele gostou bastante também da minha proatividade e assim a gente começou uma parceria que ia além da aquisição, tá? Então, foi natural, assim, e foi meio que lógico para mim. Acho que o único medo que eu tinha, mas que eu não tive problema, foi, eu vou começar a olhar de forma mais macro, mas eu ainda tenho que bater todas as metas que eu tenho aqui de Link API. Mas eu sempre tive sócios, enfim, time muito bom, então a gente conseguiu criar uma estratégia muito bem sucedida para isso. Então, não tive problema nessa transição. Boa. E a IPO da Nasdaq, como foi isso? Cara, a IPO da Nasdaq é como se fosse uma captação. Eu brinco que eu achava que era algo muito, muito, muito mais complexo.
Eu achava também. Eu acho que em termos de burocracia, sim, é Tá mais bom. complexo, porque são vários investidores de mercado aberto e tudo mais. Você tem que passar por uma série de regulamentações, você tem que preparar a sua empresa para isso, o custo operacional é muito alto para você fazer uma coisa desse tipo. Quando você fala da Bolsa dos Estados Unidos, aí tem mais regulamentação ainda do que a Bolsa aqui no Brasil. Então, de fato, mas o processo é o mesmo. Você faz roadshow, você conversa com investidores, você faz a captação, enfim, não importa como você vai fazer. E aí você tendo o commitment de todo mundo, né, você prepara uma oferta para a Bolsa e parte para todo o processo burocrático. Aí, como CTO, eu acho que o que muda um pouco da captação é que no IPO você precisa se preocupar muito com riscos, né? Porque não que você não precise de uma captação, mas você está indo, uma empresa vai virar listada. Então, você vira um alvo muito mais suscetível, né, de um ataque, seja hacker, seja o que for. Então, você tem que se preparar muito em relação a isso. Tá? Então, uma das coisas que eu aprendi muito nesse processo foi essa questão de gestão de riscos, desde o que você pode falar, do que você tem que falar, de como a equipe tem que se comunicar com o mercado, como você comunica o roadmap. Então, assim, essa comunicação, essa gestão de riscos foi algo, para mim, inédito e foi sensacional aprender. Quando rolou o IPO, a Semantic já estava muito bem consolidada lá fora? Já tinha uma operação grande? Como que foi isso? Já tinha operação lá fora, mas assim, Brasil era a maior operação. Então tinha algumas coisas lá fora, mas de fato, assim, a gente ia fazer o IPO para seguir a expansão e para, enfim. A LinkUpPay também tinha uma expansão lá fora, mas não era o total da operação, ainda tinha bastante dependência de Brasil. A LinkUpPay já estava nos Estados Unidos? Já estava. Eu lembro que vocês tinham bastante coisa na América Latina como um todo, né? O que a gente não tinha eram escritórios em si, mas a gente tinha clientes e operações fora do Brasil. Mas foi até uma estratégia nossa. Legal. Na América Latina, qual o país que mais te chamou a atenção, assim, na operação do LinkUpPay, que você falou, putz... Cara, eu lembro bastante que o Chile era um país pequeno, mas ele era super bem organizado. Me chamou a atenção. A Colômbia também tinha bastante coisa. E acho que dos principais, assim, que eu me lembro, que chamava a atenção, eram esses. O restante eram operações pequenas. Na Europa também tinha alguns países que eram interessantes, tipo Espanha, coisas assim. Não me lembro de cabeça os principais. Mas, obviamente, software, o maior mercado é Estados Unidos, né? Então, um pouquinho que você pega da fatia de lá já é super representativo e a moeda ajuda. Legal. Essa expansão América Latina e Estados Unidos do LinkUpPay já foi antes do Exit? Foi antes. Foi antes. Legal. Como é que teve algum desafio nessa expansão regional sua? Tipo... Teve. Língua e precificação, cara. A gente fez sem querer, quando a gente viu, a gente estava operando, entendeu? Então, muita gente do time não falava inglês, não falava espanhol, então a empresa teve que se preparar para isso. Pagamos cursos para todo mundo, tínhamos assessment de língua estrangeira para todas as pessoas, para entender se aquela pessoa podia falar com aquele cliente crítico. Então, acho que... E precificação, porque é muito barato, né? Aí você se sente meio explorado, né? O cara podia estar pagando em dólar, tá pagando em real. Para ele é maravilhoso pro cliente, né? Então, acho que foram os principais desafios. Legal, bacana. E pós a sua saída da Semantics e tal, qual foi o próximo passo do Thiago? Cara, o próximo passo foi basicamente me entender, assim, o que eu gostaria de fazer. Focar em alguns hobbies também. Então, eu tinha hobby de... Sempre gostei muito de estudar filosofia, então comecei a dar aulas, né, para alguns grupos de C-Level, principalmente CTO, mas nunca pensei nisso como business, depois isso acabou se tornando. E eu comecei a cuidar muito da minha saúde, porque o que eu tinha percebido, né, uma jornada desse tipo, né, de 0 a 5 anos, você fazer um exit, fazer um IPO, cara, isso custa saúde, e muito, sim. E eu tava faltando comigo mesmo em relação a isso. Então, eu tinha tido alguns alertas sobre isso já, algumas vezes na vida. Então, quando eu saí, eu queria colocar a cabeça no travesseiro e realmente pensar em longevidade, pensar em próximos passos da minha vida, continuar meus hobbies. E paralelo a isso, eu sempre também participei de conselhos, mentorias e tudo mais. Então, isso sempre preencheu também a minha agenda e sempre me deixou ativo em relação à tecnologia. Então, eu brinco que eu não fiquei 100% parado, né? Desde lá. Muita gente falava, tira um sabático, começa a viajar pelo mundo e tal. Mas não é muito minha vibe. E eu fiquei pensando até lá o que eu iria fazer.
Então, desde então, eu tô nessa descoberta, até que talvez minha última descoberta foi que eu queria um desafio no esporte novamente, e aí estou focado no Ironman. Então, sinceramente, não sei se volto a empreender, sinceramente não sei no que... obviamente, se eu voltar a empreender, a probabilidade de ser algo relacionado à tecnologia, à inteligência artificial é imensa, porque é o que eu sei. Mas pode ser algo aleatório também. Então, eu tô dando tempo agora para mim mesmo e cuidando muito bem de mim mesmo, cuidando da minha família também, que era um negócio que estava meio que de lado, porque vocês sabem, vocês são empreendedores, cara. Você entra numa sprint que quando você vê, você já nem sabe que... Cara, eu tinha que fazer há meses que eu não visitava minha mãe, assim, umas coisas assim que eu nem pensei, nem prestei atenção nisso. Então, foi como se fosse... Estava nadando alucinadamente, aí tirei a cabeça da água, agora eu tô vendo. E agora eu preciso pensar o que eu vou fazer. Legal. Que bom que você teve essa oportunidade, né, de vivenciar isso. Excelente. Em paralelo, você sempre investiu em startups, né? Ou não? Sim, sim. Na verdade, eu comecei antes de sair da Semantics. Então, sim, em paralelo, a partir do momento que eu tive uma liquidez mais significativa, eu pensei em retornar para o ecossistema, nunca com o objetivo de fazer dinheiro. Porque, sinceramente, se você olhar em probabilidade, vale muito mais a pena você deixar renda fixa do que você investir em startup aqui no Brasil, né? Lá fora é outro jogo. Taxa de juros diferente e tudo mais. Então, eu queria acessar conhecimento, só que no olhar de investidor. E foi uma experiência super bacana. Ainda existe, né? Acontece essa experiência. Das startups que eu investi, todas ainda existem. Nenhuma cresceu, talvez, na perspectiva que eu gostaria, que foi a Link API. Então, assim, minha escola foi a Link API, então eu queria que todo mundo fosse igual. Mas eu respeito também, assim, acho que me trouxe bastante conhecimento sobre esse papel de investidor e até de diversificação de portfólio. E critério, Thiagão? O que você olhou nessas startups que você investiu? E se mudou alguma coisa de lá para cá também, enfim? Mudou bastante. Na verdade, agora eu não invisto mais. Tá? Então, nem liguem porque não tá fechado. Nem liguem, eu recebo bastante coisa legal, assim, mas não faço mais isso. Bom, acho que os critérios que eu utilizava na época era empreendedor bom e um grupo ao redor bom. O que eu quero dizer? Eu sempre olhei o cap table, quem está investindo, por exemplo. Está investindo uma iCombinator, está investindo um fulano, um Horowitz, por exemplo, da vida. Caras que eu gostaria de ter acesso e que eu admiro nesse ecossistema, eu queria estar perto. Então, eu sempre entrava com um cheque ali de co-investidor para estar ali. Então, o time em si, né, o grupo por trás, eram coisas importantes. E acho que o outro ponto, de fato, era a tecnologia. O business, obviamente, eu analisava, mas tem alguns business, por exemplo, que eram muito mais de impacto social, então não quis analisar muito isso. Mas a tecnologia, né, como que ele ia empregar a tecnologia, para mim era um negócio importante. Né? O quão realmente disruptivo é o ponto de tecnologia ali. Porque ali eu também sabia que eu poderia agregar bastante. Então, se um empreendedor vier falar comigo sobre isso, obviamente eu consigo ajudar em roadmap, coisas do tipo. Então, era um pouco sobre isso. Assim, era quem está entrando no round, quem são empreendedores e tecnologia. Hoje eu não invisto mais, por alguns motivos. Acho que primeiro que 8, eu acho que já é um número ok. Assim, por mais que percentualmente pro meu patrimônio eu coloquei pouco em risco, ao mesmo tempo é um dinheiro que eu não espero que me retorne nada. Fora isso, acho que o mercado brasileiro, cara, eu tenho uma certa decepção, né? Porque acho que, como eu disse, diferente do mercado dos Estados Unidos, startup virou muita fumaça, né? Então, o sonho de todo mundo começou a ser uma startup, estava muito fácil de captar, então aconteceram muitas coisas, muitos investidores também foram enganados, os investidores também não tinham muito critério, enfim. Acho que a imaturidade do ecossistema brasileiro fez a gente chegar nessa situação. E olhando isso, cara, para mim não vale a pena, porque eu teria que analisar 200, 300 startups para achar uma. Tem que limpar, né? A qualidade das startups é muito baixa. E se eu achar uma, o retorno do meu investimento não vai ser tão bom e com uma proporcional de risco tão baixo quanto eu tenho, por exemplo, no Family Office. Então, assim, infelizmente, eu sou um cara criado nesse ecossistema que hoje eu olho e falo, cara, não invisto mais, assim, não faz sentido. Se for algo muito fora da curva, mas até agora não apareceu. Você acha que isso... Desculpa. Não, eu acho que tem que ser alguma coisa muito conectada com o propósito, talvez, né? Talvez. Sim, hoje eu olho mais impacto social, mas assim, até impacto social, às vezes, não é dinheiro que as pessoas querem, entendeu? Tem alguns projetos que eu ajudo que eles conseguem captar com várias pessoas. Agora,
colocar a mão na massa, ser advisor dos caras, explicar como eles desenvolvem algumas coisas, é mais valor para muitas pessoas e muitos empreendedores do que colocar dinheiro. Pode crer, né? É a inteligência ali, é o apoio, o suporte. Você já vivenciou muita coisa lá na frente, né? E assim, eu fico até ofendido quando alguém chega pra mim e me vê como investidor, sabe? Tipo, não. Cara, eu não sou aquele cara criado na Insper, na Faria Lima, não tem nada a ver comigo, cara. Então, assim, se quiser, vai além disso, porque só dinheiro você pega em outro lugar. Nem perde seu tempo comigo, sabe? Você acha que o cenário de startups no Brasil, isso tudo que você comentou, né? Puto, o ecossistema, ele é meio precário, teve uma decadência aí nos últimos anos. Você acha que isso tem a ver com o que se fala muito de o dinheiro tá mais caro, a galera não tá captando, tem um momento econômico, enfim? Sim, tem uma correlação, mas eu não diria que é só isso, tá? O que acontece é que quando você tem uma taxa de juros tão alta, obviamente não faz sentido você correr risco à toa, né? Então, é muito mais vantajoso para quem tem capital deixar lá numa renda fixa, como eu estava comentando. Vai render 12, 13, 14, 15, 16% sem risco nenhum, praticamente. Agora, tem o outro lado, que é o que eu comentei anteriormente, que é a qualidade desse ecossistema. Se criou muito descrédito pelo que a gente está vendo que está acontecendo. Assim, eu tenho muita notícia de bastidor de startup que captou milhões e milhões e está quebrando. Então, assim, isso é uma irresponsabilidade tremenda e queima muito as pessoas sérias que estão nesse mundo. Então, hoje é muito difícil você separar o joio do trigo. Tipo, esse cara é bom, esse cara não é. Cara, tem cara que é bom de captar. É foda, né? Ferrou, porque é especialista em captar. E tem muito disso. Então, só que com modelos de negócio totalmente falhos. Então, essa dificuldade, obviamente, afasta o investidor. Porque, às vezes, o investidor, ele quer também. Mas, pô, ele vai vendo essas notícias, vai vendo acontecer tanta coisa. Cara, pra você achar um empreendedor sério mesmo, é muito difícil. Então... Os grandes fundos que colocavam dinheiro aqui no mercado de startup, eles eram de fora? Ou não? Os maiores, sim. Os maiores, sim. Mas tem fundos também brasileiros. Mas os fundos grandes, como SoftBank, enfim, Monax, são de fora. O Y Combinator também? A Combinator, na verdade, é uma aceleradora lá dos Estados Unidos. Tá bom. Legal. Que ele capta com esses fundos também, inclusive. Acaba concorrendo com o mercado de lá diretamente, né? Porque... Então, só que lá tem uma outra história. A taxa de juros não é... Agora tá alta, mas assim, nada comparado ao Brasil. E o que acontece? O investidor tem que tomar risco. Se deixar o dinheiro no banco, ele não rende. Então, aí ele vai para startup. E lá, cara, querendo ou não, tem ambiente para isso, né? No sentido de... Fomento, né? Fomento, aceleradores, língua ajuda demais. Então, assim, tem muitas coisas que lá favorecem para tudo isso acontecer. Cara, falando um pouquinho da sua experiência com filosofia, né? Quem te acompanha vê que você posta bastante, você fala bastante, te acompanha, você estuda muito a respeito. Cara, como que você faz a conexão ali da filosofia com o mundo corporativo, o mundo do esporte? Como que você juntaria tudo isso? É difícil juntar tudo, mas assim, eu consigo ver algumas similaridades. Por exemplo, quando a gente fala de filosofia, a gente tem algumas áreas muito específicas, né? Uma delas é o que a gente chama de epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Então, quem estuda esse assunto consegue entender muito mais sobre inovação, como surgem determinadas coisas, por que assim que o ChatGPT explodiu de um dia para o outro. Assim, você começa a entender um pouco mais... até sobre sociologia, né, e coisas desse tipo. Então, a filosofia em si, nesse campo, eu acho que tem uma sinergia muito grande. Em outros campos, que eu acho que são importantes, é o campo da ética, por exemplo, também. Você vê o que acontece no mundo corporativo, cara. Não vamos ser hipócritas aqui. É um mundo sujo demais, né? Enfim, e essa é a realidade. Tem empresas super sérias que os líderes não são assim? Tem, obviamente que tem. Mas quando a gente pega a grande maioria das grandes corporações, cara, é um negócio ruim de digerir. Tem que ter estômago, né? Pra entrar e pra jogar. Exato. E é um jogo, a gente sabe, é um jogo de poder. Então, para isso também, quando você estuda ética, moral, desde Maquiavel, Kant, coisas do tipo, você se imune de muito conhecimento que te prepara para aquilo que vai vir do mundo corporativo. Para você aprender a jogar o jogo. Exato. Então, você não vai inocente lá. Você é um C-level de uma grande empresa, você não está inocente mais se você entendeu como funciona o jogo. E aí tá contigo se você... Até que nível de jogo você quer ir, né? Para sua ética e moral. Então, você tem que entender também a ética e moral.
Então, de filosofia, eu acho que esses são os dois principais campos que ajudam muito a você empreender ou estar dentro do mundo corporativo e de tecnologia como um todo. O esporte, cara, como eu disse no começo, eu acho que é uma preparação para a mente. Porque empreender é um negócio muito cansativo para a mente, vocês sabem. Você fica dias sem dormir, você fica dias pensando compulsivamente por alguma coisa, cheio de problemas novos o tempo todo. Uhum. Então, quando você faz um esporte de alta performance que exige muito, não só do seu corpo, mas da sua mente, você começa a tomar mais controle mesmo no desconforto. Tá? Então, empreender para mim é um esporte desconfortável também. E super competitivo, a gente sabe. Não adianta falar, eu faço uma empresa porque eu não quero ser líder do meu mercado. Ok, você pode ter um lifestyle business e tal, mas vai ser aquilo lá. Dificilmente o empreendedor quer jogar esse jogo só de se divertir o tempo todo. Ele quer ganhar. Ele quer ganhar. É uma competição, de fato. É uma fato. competição. Ele quer ter pelo menos o melhor produto do que o outro, mesmo sendo um lifestyle business. E, cara, o esporte, ele te traz umas frustrações, cara, que são ensinamentos incríveis, como o meu. De fraturar a perna no meio da luta que eu tava ganhando, super favorito, e você vê que você não é super-herói, que foi o que aconteceu. Então, acho que tem muita coisa, cara, conectada que a gente às vezes não percebe, mas há algum tempo eu vejo que muita gente C-level, enfim, quem tá jogando jogo grande, tá em algum esporte de alta performance para realmente preparar a mente. Seja maratona, seja um triatlo, seja jiu-jitsu, o que for. Tá em moda, a gente sabe. E acho que tem esse motivo. Legal. Fala-se muito mesmo disso, né? De esporte conectado ao empreendedorismo. A gente vê... Sempre tem um case empreendedor top, ele faz algum esporte. Ele de alto nível, né? Cuida da saúde, etc e tal. Acho que tá muito conectado isso. Da saúde física, mas o impacto da saúde mental, eu acho que é o mais relevante, assim, é o que mais se sente, sabe? Desestressar, né? Você poder dar pancada em algum lugar para ver se... Tipo isso. Se solta, Boa. Tiagão, pra gente caminhar até pro final aqui, tem uma questão, você liderou muitos times de tecnologia, eu tive o prazer de acompanhar essa jornada aí até aqui de perto. Depois do Exit, você participou de uma iniciativa de educação, ali dando mentorias para CTOs, formando tech leads, etc. E hoje é um desafio a liderança entre gerações, né? Tem a geração, a gente fala da geração do futuro, etc e tal. O que você acha que falta para o líder da atualidade e qual preocupação a gente tem que levar para o líder do futuro? Uma boa pergunta, cara. Eu acho que, primeiro, o líder da atualidade ele tem que saber e ter a certeza de que o mundo muda independente do que ele tem de crença ou não. Então, assim, tem coisas que eu também não concordo da nova geração, mas é o mundo muda. E, assim, a vida funciona dessa forma. As novas gerações vão assumindo os próximos passos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não vai ser a gente que vai mudar. Então, é só olhar a história, as evoluções funcionam dessa forma. Se a evolução ela é para frente ou para trás, não vai ser a gente que vai mudar. A gente não tem essa capacidade. Então, o líder da atualidade ele tem que ter uma capacidade de adaptação muito forte. Mas, acima de tudo, respeitar também os valores éticos e morais dele. Então, acho que se você colocar pelo menos esse framework, né, de ética e moral, isso aqui é inegociável, isso eu já disse algumas vezes aqui, mas acho que é o mais importante. Você vai ter que se adaptar, desde o seu método de gestão, das palavras que você usa. Tem muita coisa idiota acontecendo, não vamos ser hipócrita aqui, que eu e vocês não concordam. Sim. Mas, cara, é o jogo. Você quer vencer o jogo? Essas são as regras. E as regras mudam. É isso. Então, acho que essa consciência é o mais importante. Uma resiliência, né? Uma resiliência / adaptação, assim, no geral. Porque a resiliência, ela serve apenas para você ir para um ponto 1 e voltar... para não quebrar, exatamente. E a adaptação, não. Ela vai realmente te transformar como algo parecido dessas novas gerações. É um desafio mesmo. Boa. Legal. Última pergunta? Vamos lá. Vai liberar nosso convidado? Tiaguinho, conta... Tiago, conta pra gente um pouquinho sobre a questão do Ironman, os preparativos, o novo desafio que você tá aí engajado. Vejo que você não sabia nadar, tá nadando agora quilômetros. Como que foi isso daí? Como tá sendo esse preparativo? Cara, acho que o primeiro ponto que eu gostei muito, assim, foi decidir o esporte que eu ia fazer, né? Eu fiquei lutando bastante com a possibilidade de voltar a lutar.
né? Mesmo sabendo que com 33 anos eu não seria competitivo mais, não estou mais no auge, estou em uma lesão enorme, fraturei várias coisas. Então eu testei vários esportes. Então eu testei muito surf, por exemplo, ano passado. Só que o surf em si, ele é mais divertido, é um negócio diferente, assim, não é um grande desafio. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ver uma migração entre atletas de luta também, de grandes atletas, como, por exemplo, o Paul Fader, que foi um cara sempre top do UFC, que agora com 36, 37 anos migrou pro triatlon e tá super bem. Assim, o cara é top da categoria que ele faz parte. Então eu falei, cara, então melhor eu usar o que eu tenho de condicionamento, de capacidade física e ir para um esporte que eu consiga ter meu auge com essa idade. E comecei a perceber que, de fato, o auge dos atletas de triatlon é nessa idade que eu tô hoje. Então eu falei, cara, acho que pelo menos aqui eu já começo a escolher um ambiente que é mais propício para mim. E um outro ponto que eu achei muito interessante, que pouca gente sabe, é que o triatlon é um dos esportes mais data-driven que existem. E isso foi uma coisa muito relevante para mim. Quando eu comecei a perceber a quantidade de métricas que você tem, a quantidade de estudos que você tem que fazer para você ter performance, você começa a perceber que não é algo só mecânico. E isso eu percebi logo quando eu fiz a minha primeira meia maratona esse ano. Então, essa junção de que agora eu estou num ambiente mais propício para eu estar no auge de atleta e, ao mesmo tempo, ser data-driven, estudar o meu corpo, entender um pouco mais sobre isso, foi o que me fez decidir ir para esse caminho de fazer um Ironman. E, assim, Ironman é a marca, né, que leva o triatlon para o mundo de uma maneira muito forte. Todo mundo quer fazer, né? Então, te dá um desejo de fazer. Mas, bom, sobre os treinos, é um desafio grande, muito grande mesmo. Treino em média aí de 20 a 25 horas por semana. Então, pesado, hein? É quase um trabalho o negócio, né? Uhum. Não é simples. Você tem que focar também em treinos de recuperação. É um negócio muito bem planejado. Você tem que estar com ótimos profissionais ao seu redor. Dieta também é um negócio muito sério dentro desse esporte. Então, assim, comer carbo antes de fazer tais coisas. Assim, você tem que pensar em tudo também. Carbo, sódio. Né? Você muda a sua cabeça. Então, ela acaba sendo um estilo de vida para quem gosta de esporte de alta performance. É um estilo de vida radical, tá? Não acho que é para qualquer um, tá? Mas acho que, assim, é um dos desafios mais incríveis para o corpo humano, né? E que inspira muita gente. Né? Assim, quem imaginava eu com uma placa enorme na perna, que quando eu tive a fratura, o médico falou que eu nunca mais ia correr na vida. Tô correndo num pace ótimo, tipo, indo agora para um Ironman. Não sabia nadar, aprendi em um mês, mas tem alguns meses ainda, obviamente. Não sou tão maluco de 1 ou 2 meses. Sim. Então, assim, é tudo planejado. Não tem nenhuma loucura da minha parte. Mas eu acredito bastante que talvez seja o estilo de vida que eu queira levar. Legal. Que eu encontre algo para empreender dentro desse estilo de vida, não sei. Mas eu fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem, assim, mentalmente e fisicamente, tão bem alinhado e tão desafiado como eu tô agora. Algumas superações você já teve nesse caminho, né? Muitas. A corrida, a natação. Então já é algo que você está superando, né? O esporte te traz a superação contínua, né? E como eu estava comentando contigo, acho que a sensação é diferente. O triatlon, ele traz uma sensação muito positiva no pós-treino, no pós-evento, que é diferente da luta. A luta, ela te dá um pouco de raiva, querendo. Eu gosto muito da luta, mas a luta, ela faz você ficar muito pilhado, com uma adrenalina enorme. Enquanto no triatlon, cara, você fica esgotado e só quer descansar depois que você faz sua intensidade de treinos. Então, eu gosto dessa sensação pós-treino e pós-evento do triatlon também. Achou um novo hobby. Sim, com certeza. Legal, que bom. Legal. Fechado. Bom, Tiagão, parabéns pela trajetória. Muito bom, cara. Inspirador. Fantástico a sua história. Eu que agradeço aí o convite. Tamo junto. Como eu falei, tive sorte de acompanhar aí até aqui de perto a sua jornada lá desde a consultoria até a venda e tudo mais. E sou um grande fã seu. E desejo sucesso aí no Ironman, nos esportes e tudo mais. Boa. E vamos que vamos. Boa. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Acho que excelente o trabalho que vocês estão fazendo. Enfim, falta esse tipo de conteúdo na comunidade tech no geral. Então, eu também fico muito feliz de ver o sucesso de vocês como protagonistas de coisas como essa, como a empresa que vocês constroem e tudo mais. Então, parabéns aí também. Espero que o pessoal goste. Valeu, fechou. Valeu, pegar. Valeu. Até mais.